Não é divertido quando você percebe que aquela sua empresa favorita, que sempre vinha produzindo jogos incríveis ao longo dos anos, do nada se torna uma mercenária, não produzindo jogos bons e enchendo de microtransações as suas franquias favoritas? Nossa, eu resumi 90% das empresas de games sem querer. Activision, a empresa responsável por COD, por COD, COD, que outro jogo ela produziu? Ela produziu Crash. Isso não é da Naughty Dog? É uma loucura. Bem, Crash e COD. A Activision foi fundada em 1979, que segundo a Wikipedia foi a primeira desenvolvedora e distribuidora de jogos eletrônicos para console. E você deve estar pensando, uau, a primeira? Com certeza os jogos deviam ser incríveis. Meus amigos, essas 4 gameplays que vocês acabaram de ver são os primeiros jogos já feitos pela Activision em 1980. Bem, naquela época não existiam PlayStation 1 ou Super Nintendo e nem mesmo o NES existia, mas sim o Atari 2600. Sim, o mesmo console responsável pelo melhor jogos de todos os tempos. ET. Incrível, não é mesmo? A Activision no geral não produz seus jogos em si. Como assim? Vamos supor o MW 2019. Ele foi feito por um estúdio da Activision e publicado pela própria Activision. Mas também temos Destiny, que foi publicado pela Activision, porém feito pela Bug. E Sekiro, que foi publicado pela Activision, mas foi feito pela From Software. E nisso também temos Tarzan e Barbie Fashion Show. Can I help you? Ok. Bem, a Activision nunca tinha ganhado um grande destaque, pois ela sempre estava mais atrelada como uma publicadora do que uma empresa de fazer jogos em si. Mesmo com os lançamentos dos primeiros CODs, ela só foi ganhar seu realmente destaque maior em 2008, quando o Call of Duty 4 Modern Warfare lançou. Pois pela primeira vez nos FPS, nós não teríamos algo focado em Segunda Guerra, Inferno, ou Duke Nukem 3D. COD 4 era realmente especial. Ele tinha uma história incrível com uma gameplay delícia. E por mais que a campanha pareça ser atira, anda, atira, anda, atira, eles conseguiam causar momentos impactantes. Isso que nós nem falamos do multiplayer, que estabeleceu padrões que até hoje são seguidos na série praticamente. Mas sua primeira grande polêmica veio em 2009 com Call of Duty Modern Warfare 2, onde o próprio jogo já estava passando por uma produção meio conturbada, mas a sua polêmica veio devido à missão no Russia. E que só por essa imagem eu acho que vocês já sabem o que acontece. O jogo vai fazer 13 anos, então pesquise. De 2003 a 2012, a Activision só estava acertando em seus lançamentos, mesmo que alguns parecessem não ser tão incríveis quanto os outros. Eles conseguiram atingir uma grande massa. E vamos admitir, não existiam pessoas que não gostassem da Activision. Ela produzia ótimos jogos, publicava ótimos jogos, e algo que ajudou muito é que naquela época as pessoas não eram tão exigentes como elas são hoje em dia. Então, mesmo que ela lançasse a mesma coisa com um tema diferente, a gente não tinha muito o que comparar, igual nós temos hoje. Claro que isso não mudou muito hoje em dia, mas ok. E bem, chegamos no fatídico ano de 2013.
onde nós basicamente passamos por 10 anos ganhando ótimos jogos para ficar 6 anos ganhando mais do mesmo ruim. Bem, eu não vou falar sobre todos os lançamentos do COD, apesar de que está parecendo ser um vídeo de COD. Mas resumindo, história boa, multiplayer ruim. História boa, multiplayer ruim, pelo menos eu não gosto. História ruim, multiplayer meh, zombies ótimo. Gráfico bonito, história meh, multiplayer mesmo de sempre. História boa, multiplayer ruim, mas depois ficou bom. E Black Ops 4. Eu não preciso dizer nada sobre esse jogo, preciso? Bem, se pararmos para pensar, a Activision meio que funcionou como um casamento, já que depois que ela fez a fusão com a Blizzard em 2008, o que? Eu não falei dessa fusão? Tá, pera aí. O que aconteceu? Em 2007, a Activision anuncia que vai se fundir a uma desenvolvedora e publicadora chamada Vivendi Games. E é isso que eu achei sobre a história. Mas no geral, em 2008 ela se tornou Activision Blizzard. O que chega até a ser engraçado, pois sempre houve esta fusão, mas como a internet era limitada e a gente não fazia muita pesquisa, basicamente a gente só chamava de Activision porque é o nome que aparece quando você abre o jogo. Voltando ao casamento, basicamente de 79 a 2006, a Activision era como um pai solteiro, que tinha seus filhos, mas tinha que trabalhar publicando imagem de modelos para outras empresas. E a Blizzard, de 91 a 2006, era como uma mãe solteira, que tinha seus filhos, mas eram mais os seus filhos que a ajudavam, pois ela era um pouco doente. Mas então, em 2007, um amigo de ambos, chamado Vivendi, apresentou a Activision a Blizzard, no qual em 2008 eles se casaram. E em seu processo de 2008 a 2012, tiveram filhos muito educados, o casamento era perfeito, maravilhoso. Porém, em 2013, as coisas não andavam bem. E o filho amado deles acabou se tornando rebelde, isso se prolongava a cada vez mais. O amor já estava ficando sem sal, mas tudo bem, pois a vida financeira era ótima. Só que a cada vez mais os filhos foram se tornando rebeldes, até que BO4 acabou matando um membro importante da família. E essa perda fez com que os antigos filhos rebeldes se tornassem pessoas melhores. Mas isso morreu quando eles tiveram Vanguard e eles tomaram Exposed porque eles não eram muito responsáveis no trabalho, se é que vocês me entendem, e tudo virou o que é hoje. Então, se você perceber, basicamente o Infinity Warfare e o Black Ops 4 serviram para que os CODs fossem reformulados para o que vemos hoje. E até que no ano de 2021, várias denúncias de abuso e outras coisas pesadas acabaram caindo sobre a Activision Blizzard. Coisa que os próprios CEOs sabiam, mas eles deixavam para debaixo dos panos. As denúncias era basicamente isso. Eu estou sendo abusada. Como isso é problema meu? Bem, é no trabalho, então é problema seu. Mas e daí? Eu quero que você demita ele. Simples. Mas isso significa perder recursos, que significa perder dinheiro. Mas ele mal trabalha, você iria contratar outra pessoa que trabalhasse. Muita burocracia. É sério, você não vai fazer nada. Olha, que tal você ficar calada e eu continuar ganhando dinheiro? Eu vou entrar na justiça. Tinha que ser mulher. Não foi tudo exatamente assim, mas 90% foi. Isso que eu nem falei dos outros casos que são mais pesados. E em 2022, a Microsoft acabou comprando a Blizzard, já que como essas denúncias, investidores estavam saindo, ela foi perdendo ação, o que fez com que ela ficasse mais barata. Então o Phil Spencer ficou tipo,
Mais empresa pro catálogo. Basicamente esses últimos 3 anos não foram os melhores para a Activision. Mas não significa que foi tudo ruim no geral. Graças ao reboot do MW, acabou mostrando que eles podem reformular a série e ainda manter a essência. Como hoje em dia a gente não paga mais por pacote de DLCs, que vem com novas armas ou mapas. Hoje a gente recebe tudo de graça. E também com o sistema de loadout não é mais necessário pagar loot box para ter arma pay to win. Entre aspas. Mas em compensação nós tivemos o Warzone, que foi um ótimo Battle Royale, querendo ou não. Mas daí veio o Cold War e veio o Vanguard, o Warzone tava ficando mais cheio de coisa, eles não tiravam do launch do MW e acabou dando muito problema. Isso que Vanguard foi o ápice, ele trouxe péssimos mapas que o MW 2019 já tinha mostrado que não funcionavam e eles tentaram aplicar da mesma maneira. Ele trouxe armas quebradas e o principal, novamente o tema de Segunda Guerra, que no World War II eles próprios não tinham conseguido fazer direito por causa de decisões burras antigamente. Porém, mesmo assim, hoje em dia, acho que Battlefield 1 e o 5 provaram que só ter gráficos extraordinários não fazem o jogo ser incrível se o conteúdo for pouco, por causa da temática de Segunda Guerra. Bem, eu acho que eu deixei muita coisa para trás. Isso acabou sendo muito mais um Activision e o seu filho COD do que algo realmente focado na Activision. Mas eu queria testar esse novo formato de vídeo. E também, vamos admitir, eu acho que não é possível ter uma empresa pior que a Activision, né? Né?